Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesse início de primavera, e poder contar com a sua companhia. Deixe a Estação das Flores colocar leveza na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta edição vamos compartilhar com vocês uma mistura gostosa de experiências de leitura. O que eu aconselho e o que fizeram comigo, o que eu fiz com minha filha foi ir aos poucos, em doses homeopáticas, né? Pega um livrinho de contos, um editorial de jornal, uma reportagem numa revista que você goste. Leia todo dia um pouquinho, um capítulo, uma página. Procure assuntos que você tenha paixão e vá migrando devagar para outros assuntos, vá atiçando a sua curiosidade, porque o mundo é muito vasto e ele está todo ali nos livros. Onde a leitura está para o seu lazer e também para você adquirir novos conhecimentos. Eu acho que a leitura, ela te traz um crescimento, sabe? Algumas pessoas leem apenas por prazer, para se divertir, outras pessoas leem para adquirir conhecimento, mas toda leitura, ela vai te trazer alguma coisa, você vai crescer com ela. Então, assim, quer seja apenas para obter um conhecimento de alguma coisa que está acontecendo no planeta, no mundo, quer seja para buscar um prazer, para relaxar. Então, o importante é ler, porque quando você lê, você cresce. Eu acho isso, eu acho que devemos crescer, né? E todos nós, vidas negras importam sempre. E para iluminar as trilhas dessa conversa, o nosso convidado para a entrevista da edição desta semana é Anderson Valfré. Anderson representa uma nova geração de poetas, além de ser coordenador do projeto Transver Poesias, produtor e apresentador do canal Na Direção da Poesia. Nas redes sociais, ele é um ativista muito consciente da importância da valorização da nossa cultura. As pessoas questionaram muito ano passado, não sei se você passou por essa questão, que a pandemia estava fazendo com que a sociedade valorizasse mais a nossa arte, a nossa cultura, a nossa história, a nossa relação com o outro, né? Mas, sabe, Pereira, no fundo é mais uma ilusão, entende? É mais uma ilusão. No fundo isso não acontece. Alguns pequenos momentos. No fundo a gente está mais indo pelo entretenimento, a gente está indo mais pelo momento. Então eu estou falando essa pequena reflexão porque, cara, valoriza o artista da sua cidade. Vai no lançamento do livro, se permite aí, como você vai num show de um artista que você não conhece, que está vindo lá de outro estado, lá de outro país, você paga lá 300, seja o valor que seja. Você faz com o seu valor o que você bem entende, mas o que eu estou querendo colocar é valorize as pessoas do lugar onde você vive, seja do seu bairro, seja da sua comunidade, né? Porque quando você faz isso, você não está valorizando só o artista, você está valorizando você também. Porque se o artista é da cidade, se a pessoa é daquele lugar que você também é, e você valoriza ela, você também está se valorizando, está valorizando a sua raiz, né? Então é isso, busque valorizar. É seguindo juntos com Anderson Valfré que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, mais uma vez e com muita satisfação, vamos dar aquele toque bem legal com sugestões para adquirir e manter esse prazeroso hábito da leitura e desfrutar de belas histórias que são contadas nas páginas dos livros. Então vamos juntos para a nossa dica de leitura desta edição.
um hábito tem que começar a fazer, né? E assim, no meu caso, às vezes você pega um livro e não gosta, tenta outro, até você conseguir um que te dê curiosidade, que te divirta, né? E aí, para se divertir é isso, você tem que ver alguma coisa que te preencha, te estimule. Eu gosto de ler principalmente antes de dormir, porque é uma coisa que me relaxa. Então, para mim, a parte da noite é uma hora excelente porque te tranquiliza e a partir do momento que você começa a fazer isso mais vezes, você vai pegando o hábito e, consequentemente, vira uma rotina. Eu, particularmente, antigamente não tinha o hábito da leitura, né? Até que uma pessoa me apresentou um livro que é Mudança de Hábito. E aí, nesse livro, fala que para você agregar um hábito novo e um hábito bom, você deve fazer aquilo um pouquinho todo dia durante 21 dias. E aí eu comecei a ler uma página do livro todo dia durante 21 dias. E aí eu não consegui mais parar de ler. Acho que quem não lê tem que começar a ver os livros de outra forma. Não, isso aqui é muito grande, eu não vou conseguir ler. Não, eu acho que primeiro você tem que começar a procurar o que você gosta. Eu me interessei por esse tema, então um livro que vai levar algo para a sua vida e você realmente colocar e dizer, não, eu vou parar para ler, vou tirar um tempo. Então, mesmo que na correria, você sempre andar com aquele livro na mão, qualquer minutinho você para e lê, você vai se ocupando e vai ver que vai terminar um livro bem rápido. E tornar aquilo bem habitual, sempre tentar ler um pouco mais todo dia. Na nossa dica de livro, vamos seguir as sugestões de Winnie Pereira, para que possamos adquirir livros para ler em casa e compartilhar experiências com nossos familiares e amigos. Pode rodar a dica. Olá, aqui o Winnie de novo falando, trazendo muitas dicas de livros para vocês hoje que estão disponíveis no nosso sebo A Toca. Então eu trouxe para vocês hoje alguns clássicos da literatura de língua portuguesa, como por exemplo, O Primo Basílio, do grande escritor português Eça de Queiroz, que conta a história de Luísa, que vive um casamento muito tranquilo, mas ao mesmo tempo sem amor com Jorge, na época aí da burguesia, né, de Lisboa, do século XIX, até receber a visita do primo Basílio, por quem ela se apaixona e que cria uma confusão na vida dessa família. Temos aqui o nosso primeiro romance naturalista da história do Brasil, que é um romance de denúncia do escritor carioca Aloísio de Azevedo, que saiu em 1881 e que conta a história de um relacionamento entre um homem negro e uma mulher branca na capital do Maranhão no século XIX e denuncia o racismo estrutural e o preconceito. Então já era um livro de denúncia, que é a especialidade do Aloísio de Azevedo, que era jornalista. E também desse autor nós temos o clássico O Cortiço, de 1889, que também é um romance de denúncia, que vai fazer a denúncia dessas moradias coletivas do Rio de Janeiro no final do século XIX, que eram muito insalubres, era onde se jogava a população indesejável, e ele vai contar a história de vários moradores do Cortiço, e era chamado Cabeça de Porco naquela época. É isso aí, pessoal. Acesse a lojinha Toca lá no Instagram ou faça contato via WhatsApp e adquira livros para ótimas leituras que vão chegar em sua casa via correios com segurança e tranquilidade. Essas informações também estão na página do Facebook do nosso programa Sim para a Literatura. Vai lá e se joga! E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos conhecer um pouco da história de André Andarilho e de como a literatura mudou a sua vida. Literatura na veia. Eu não era um bom aluno, né? Repeti a sétima série 5 vezes e 2 vezes no primeiro ano. Quando a professora mandava ler um livro, eu tinha que ler 2, que era o livro que ela indicou e mais o dicionário. Então, um dia eu li um livro, né? Na época eu trabalhava no Lava Jato, lá em Antares. E lá a menina me ofereceu um livro para ler e tal, achei interessante. Gostei desse livro, li de uma vez só. Depois eu comecei a comprar vários livros que falavam de favela e tal, porque era uma linguagem mais próxima da que eu usava. Então, eu comecei a gostar desse tipo de livros. O tempo passou, foi passando, e um dia eu estava indo pro trabalho dentro do trem. E o trem lotado, e eu meti a mão no bolso para passar o tempo mesmo, para distrair, peguei meu celular e comecei a escrever ali, sem pretensão, no meu livro, no bloco de notas. E 2 anos se passaram e saiu o meu primeiro livro, Fiel. Esse aqui, que comecei a escrever dentro do trem. Quando eu comecei a ler
livro, a ler literatura, eu trabalhava lavando carros. Quando eu comecei a escrever livros, eu fui parar num programa de televisão, trabalhando. E quando eu terminei de escrever o livro, eu era diretor de reportagem desse programa de televisão. Então, assim, se você parar para ver a minha vida desde quando eu comecei a gostar de ler livros, para onde eu comecei a gostar de escrever livros, sabe? É uma transformação muito grande que aconteceu na minha vida. Eu nem fiz universidade ainda. Em 2016 eu fui convidado para dar palestra na Sorbonne, que é uma das maiores universidades do mundo, lá em Paris. Então, assim, realmente eu sou uma pessoa que foi mudado pela literatura. É seguindo juntos, através das trilhas da literatura, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Anderson Valfré. Ô Anderson, como é que está seu universo de leitura? Rapaz, eu tô lendo aí no momento uns 3 livros diferentes. Poemas é constante, né? Devido ao canal Na Direção da Poesia, sempre estou lendo poetas diferentes e tal. Comecei agora a ler Kabir, um poeta indiano do século XV, indico demais, né? Quem tem interesse em uma poesia mais leve, uma poesia mais espiritualista, digamos assim, né? Muito reflexiva, bebe muito ali da metafísica também em algumas questões. E também estou lendo um livro de um autor brasileiro chamado Luiz Hardensen. Eu esqueci o título, que é bem grande agora, mas ele só tem esse livro lançado, foi lançado esse ano em maio pela editora Chiado eBooks. Então é um livro que ele vai falar da construção do ser humano, vai trazer a silêncio. A Chiado é uma editora portuguesa, né? Portuguesa, mas está no Brasil, já há muito tempo também. Isso, né? Então estou lendo esse livro, vou começar agora uma leitura nova, que é do campo primitivo, que eu estou escrevendo um livro, Pereira, que é meu primeiro livro de poemas, não sei quando que vai ficar pronto, né? Mas já tem uns 15 poemas organizados nesse livro, que vai tratar da construção daquilo que é primitivo no ser humano, né? Quando eu falo do primitivo, eu falo do ser humano de qualquer face da Terra, né? Independente de cultura, de língua, de crença, de ideologia, né? De condição social, a gente fala daquilo que é primitivo. Quando eu falo de um grito, qualquer pessoa dá um grito quando nasce, por exemplo. Eu estava conversando com minha mãe sobre isso ontem, né? Então, estou bebendo um pouco e adentrando nesse universo para me alimentar, digamos assim, para na hora de compor poemas e também para compreender isso em conceitos, né, filosóficos, culturais também. Você falou da coisa da antropologia, né? Da antropologia, exatamente, a origem. Pessoas. Exato. Então, vou bebendo muito do campo da antropologia, sociologia, do campo histórico-cultural, né? Então, tem alguns documentários muito interessantes que vão trazer algumas coisas que, né, endossam isso. Essa parte da filosofia que você está estudando tem a ver com a formação do pensamento ocidental? Da história do nosso pensamento, ou é uma outra vertente? Ou é mais para a questão de uma crítica social, de alguma coisa? Não tem uma crítica social. Não tem. A ideia é entender aquilo que é primitivo, independente da construção social, da onde que ela está vindo. Ela não é ocidental. Aquilo que é primitivo, ela não tem digamos, um registro de nação, de continente, entendeu? Aquilo que é primitivo, ele está antes da própria cultura, ele está antes da sociedade, né? Porque quando eu falo num grito, qualquer pessoa dá um grito quando nasce. Quando eu falo da necessidade de comer, eu estou falando de uma questão que é animalesca em nós, né? Do nosso instinto, é uma coisa que é do ser humano, né? E está conectado diretamente com o nosso lado primitivo, da nossa capacidade de imaginar, né? Então isso pega qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, independente de cultura, independente de condição social, não tem. Para a gente começar a falar do seu projeto e daquilo que você está pretendendo daqui para frente, tem um Manuel de Barros.
Você Sim. sabe que eu conheci Manuel de Barros através do Bezerra, Aham, né, do Antônio Bezerra Neto, aqui de Linhares, e depois com você. perfeito. Como é que está o Manuel de Barros na sua vida? Manuel de Barros. Hoje, Poeta mato-grossense, aquele velhinho maravilhoso, né? rapaz, Manuel de Barros, a minha relação com ele, devido ao projeto, ela é constante. Ela vai se mudando, né, mas ela é constante, né? Às vezes eu estou mais ligado diretamente, às vezes não, mas principalmente com a ação da intervenção, que é uma ação que surgiu a partir do meu envolvimento com o Manuel de Barros, né? Sempre quando eu vou fazer uma intervenção, Manuel de Barros, ele está ali comigo, eu falo, né? Ele me acompanha na condução da intervenção, né? Então, eu leio muito Manuel de Barros, às vezes vejo algumas coisas, por exemplo, de peças, de documentários que vão... Eu gosto de estar nesse universo, né? Acompanho o trabalho da filha dele, da Marta Barros, que tem um trabalho incrível também. E, cara, eu fico tentando criar parcerias para ir para lá. E ainda não fui. Né? Eu ia para lá o ano passado fazer uma turnê por Mato Grosso. Né? Conhecer Cuiabá, conhecer Corumbá, que é a terra onde ele nasceu. Mas é assim, é uma relação muito gostosa. Que o nome Transver vem do Manuel de Barros. Vem de um verso dele. Vem de um verso dele, exatamente. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação Então, transvê. Exatamente. Vai além, né? É isso mesmo. É rever as coisas. Como é que tem sido sua experiência, para a gente falar de projetos futuros, né, seu? Como é que tem sido sua experiência no ambiente das redes sociais, agora com o advento da pandemia? Como é que tem sido essa experiência para você? Essa questão dos eventos online que pegou a gente, quem não tinha hábito, ter que habituar-se, né, lidar com a técnica de transmissão, às vezes com falta de recurso, mas você vai ali e faz. Gravar vídeo. Editar vídeo. Isso. Tem, por exemplo, eu tenho o canal Na Direção da Poesia, né? Falar do canal Na Direção da Poesia, eu comecei ele o ano passado. Eu comecei a postar vídeos no meu Instagram. E eu vi que começou a dar um impacto legal, um retorno legal. Aí eu falei, bom, algumas pessoas já tinham me falado de eu criar um canal próprio, então eu resolvi... Um dia eu estava em casa assim, eu falei, vou criar. Aí eu já estava com o vídeo gravado, peguei, criei o canal, e aí comecei esse trabalho que fez um ano agora em setembro, dia 12, né? Acabou de fazer um ano de canal, eu fiz uma live no canal e agora a gente entrou numa nova fase, né? O canal agora vai produzir vídeos com acessibilidade em Libras, né? E também estou com uma pessoa cuidando da parte de edição. Trouxe pessoas próximas para somar na equipe. Então, assim, o canal Na Direção da Poesia virou um trabalho profissional, já era desde o início, né? Mas com o alcance que está tomando, eu tô me dedicando cada vez mais a ele. Criei um novo quadro, né? Agora eu criei um quadro que vai começar agora nesse novo ano, que é Valfré Comenta. Então eu vou comentar sobre questões literárias, principalmente do campo da poesia, né? Então a gente está expandindo e a experiência é muito boa. Agora falando dessa experiência online com eventos, que aí já é uma outra pegada, é uma outra coisa, que é diferente de você ir lá e postar um vídeo no YouTube, né, que é uma outra dinâmica, você produzir eventos online, atrair público para isso, né, cativar o público para aquilo que você está produzindo, é um trabalho gigantesco. Né? Por exemplo, a gente fez a 4ª edição do Sarau Interativo em Linhares aqui, esse ano online, né, com recurso... O Sarau Interativo é um projeto, né, da Transver Poesia. Isso. Que foi a 5ª edição? Quarta. A 4ª edição. Quarta edição. Ok. 4ª edição, com recurso pela primeira vez, né? Conseguimos recurso da Aldir Blanc do Estado, e aí produzimos um evento online. Tivemos um alcance significativo, participante de 3 estados nas oficinas, o público também, né, acompanhou. Então, assim, falta aquilo que é o calor humano, a gente que lida muito com essa proximidade. Você está declamando um poema, eu que gosto de declamar, atuar, você quer ver o que a pessoa está recebendo ali, está sentindo ali. E, cara, com a tela, você tem uma tela que se separa, como a gente está aqui na TV agora. Você não sabe como o outro está interpretando aquilo que você está doando ali naquele momento. Essa pergunta que eu ia te fazer antes. Você está sentindo falta da interação com o público? Sem dúvida. Do dia a dia, do contato? Sem dúvida. Da troca do olho no olho, de perceber as reações das pessoas? Assim, é dolorido, cara. A gente faz porque a gente não consegue ficar quieto. E no caso, né, da lei emergencial que veio, que somou muito, né, para a gente que trabalha no setor literário, cultural,
Você tem que cumprir um edital, você tem que cumprir uma lei e etc. Né? E claro, e não é por isso que você vai fazer minha boca. Eu vou me dedicar a fazer o melhor que eu posso diante dessa nova plataforma. Eu parto de um pressuposto, Antônio, bem legal você ter colocado isso aí, que é o seguinte: considerando a limitação de recursos que você tem, faça o melhor que você puder. Porque se é o espectador, né, se é o telespectador, principalmente quando você trabalha com a expectativa das pessoas, você não pode brincar com isso. Então, faça da melhor maneira que for possível, mesmo considerando a limitação de recursos, né? Exatamente, sempre foi assim, Pereira. Tudo que eu fiz sempre foi assim, né? O Sarau Interativo, as outras produções que a Transvê, trabalhos paralelos que eu faço, né? Eu tenho um grupo de teatro, tenho um canal na direção da poesia que não é vinculado à Transvê. Então, assim, a gente tem que fazer entregue. Você tem que ter entregue, senão não faça. Eu falo muito isso. Outro dia escrevi um poema sobre isso. Né? Não escreva poema se aquilo não está te tocando. Nem perde tempo. Né? Se aquilo não tá você começou um livro e o livro não está te tocando, não é o momento de você ler ele. Né? Se é um livro técnico, né? Aí é uma outra situação. Agora, se a gente está falando de um livro literário, lúdico, cara, tem que te tocar. Que trata da sua essência como ser humano. Isso, né? É a mesma coisa um evento. Então a gente faz ali, dou o nosso melhor, mas às vezes acontece uma coisa técnica que você sabe que se fosse presencial não teria aquele problema. Né? E às vezes aquilo mesmo, com todo trabalho e tudo aquilo, mexe com você. Né? E você não sabe se a pessoa que está do outro lado está realmente acompanhando. Então, assim, é muito instável. É essa palavra que eu colocaria. Você tem um retorno, você sabe que tem pessoas que acompanham no ambiente virtual. Produzir um evento no ambiente virtual, produzir o FloTP, que vai para a 5ª edição em novembro, quem quiser acompanhar, as inscrições agora vai estar... Traduz, por favor. Festival Literário da Transvê Poesias, FloTP, Festival Literário Online da Transvê Poesias. Quem quiser acompanhar, vai ter a 5ª edição em novembro, é uma troca de leitura online. A gente começou a fazer esse evento ano passado pela falta do presencial, né? Então é um evento simples que aproximou pessoas de 10 países e estamos indo agora para a 5ª edição. Então é um evento altamente produzido pela Transvê, sem recurso, e que tomou uma proporção muito legal, né, de fortalecer as pessoas, sabe, Pereira? Eu sei. Para a gente finalizar, você sabe que o tempo de TV dá uma empurrada, a gente fica meio pressionado e tal. Como é que está a sua perspectiva de novos projetos no curto prazo, além do evento de novembro? Além desse evento de novembro, nós estamos para Linhares com um festival de poesia presencial, tá? Em breve aí, quem não acompanha nossas redes do projeto no Instagram é @transvpoesias, é só seguir lá. Em breve a gente vai trazer novidades, que é o Festival de Poesia ECOA. Vai ser a 1ª edição, vai ser presencial, a gente está aguardando aí a prefeitura liberar eventos culturais literários presenciais para a gente começar a trazer notícias, quando que vai ser, como vai ser, programação, essas coisas, né? E além disso, a gente já está fazendo um cronograma, né, da Transvê Poesias de ações para o ano que vem. Estou com um livro que não é autoral, não é individual, do meu grupo de teatro, que a gente vai estar lançando agora em outubro, provavelmente, né? Então vou estar divulgando. É uma peça de teatro, né, quem tiver interesse, uma peça de teatro que trata de uma pandemia. Né? Só que não é uma pandemia de um vírus, é um outro tipo de vírus, né? E vai tratar como que as pessoas lidam com essa pandemia, né, ali. E além disso, estou trabalhando no meu livro, né, e pensando projetos futuros, estou desenvolvendo algumas parcerias com pessoas aqui de Linhares, que eu voltei para cá esse ano, estou reatando alguns laços, conhecendo pessoas novas do meio cultural, do meio literário. Então estamos aí para trabalhar. Né, também para trabalhar. Quem quiser falar comigo, entre em contato. Tomara que esse vírus que vocês estão colocando no livro, né, faça uma intoxicação de leitura nas pessoas, né? Coisa boa. Para aumentar o percentual de leitores que o Brasil tanto precisa. Antes, mais uma vez, obrigado pela participação. Como eu disse antes, você sabe que tem uma porta grande aberta aqui para você estar com a gente no programa Sim para a Literatura e em outras programações aqui da TV Sim. Rede Sim de televisão agora. Rede Sim só crescendo, só crescendo. Coisa boa demais.
É um prazer novamente estar aqui, que a arte e a literatura continuem nos movimentando nesse mundo que é tão necessitado para nós e, claro, para a sociedade em si. É compartilhando os prazeres da literatura que finalizamos mais esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal e vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.